Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo com notícias de Brasília. O presidente Lula assina hoje um decreto para recriar o Conselho para Combate à Fome. Ele também vai editar 2 medidas provisórias que vão reformular o programa Bolsa Família e também estimular a agricultura familiar. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, é um espaço institucional para o controle e monitoramento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Em 2022, estudos sobre o avanço da fome no Brasil trouxeram resultados divergentes sobre o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Enquanto a agência da ONU aponta cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, a rede Pensan estima 33 milhões. Já de acordo com o FGV Social, seriam cerca de 77 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar no país. As duas ações são ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social, comandado pelo ministro Wellington Dias, e têm impacto direto no combate à pobreza extrema no país. A primeira medida provisória reformula o principal benefício social brasileiro, que volta a se chamar Bolsa Família. A outra medida envolve o Programa de Aquisição de Alimentos, que tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. E em resposta ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal disse que concorda que o ex-jogador Robinho cumpra a pena de prisão no Brasil. Ele foi condenado por estupro na Itália. A justiça italiana condenou o jogador a 9 anos pelo crime de estupro e não cabe mais recurso. Como ele está no Brasil, foi solicitada na semana passada que ele cumpra a pena em território brasileiro. Agora cabe ao STJ analisar se a sentença italiana atende os requisitos para ser cumprida no Brasil. Nesses casos, é comum o MPF se manifestar a respeito. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação do jogador Robinho no processo e intimou a Procuradoria-Geral da República a indicar um endereço válido para a notificação. Foi o que aconteceu agora. O Ministério da Justiça informou ao STJ que o governo italiano tentou extraditar o jogador, mas não obteve sucesso diante do impedimento da Constituição Federal, segundo o qual nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Para o Ministério da Justiça, diante desse obstáculo, a solução é a transferência da execução da pena. A manifestação do MPF, assinada pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, diz que o jogador deverá apresentar os argumentos dele contra a prisão. E eu trago agora as notícias internacionais. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, anunciou durante visita a Kiev a transferência de mais de $1 bilhão para fortalecer a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Essa quantia equivale a 6,2 bilhões de reais. Uma semana depois da visita surpresa do presidente americano Joe Biden, Yellen se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e anunciou a transferência do dinheiro. É a primeira entrega dos cerca de $10 bilhões de ajuda orçamentária que os Estados Unidos fornecerão nos próximos meses, afirmou a secretária do Tesouro. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia em 2022 cerca de $50 bilhões em ajuda de segurança econômica e humanitária, lembrou Yellen, o que faz de Washington o maior doador bilateral de Kiev. Esse valor equivale a 260 bilhões de reais. Olha só, e agora um alerta. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de hanseníase. A doença de difícil diagnóstico teve quase 15 mil casos registrados no país só no ano passado. Falar, tossir, espirrar. Quantas doenças são transmitidas dessa forma? Durante a pandemia, muito se aprendeu sobre os cuidados que devemos ter com a nossa saúde e higiene. Mas uma doença com um diagnóstico difícil de ser feito apresentou um aumento significante.
a hanseníase. A hanseníase é uma doença infecciosa, tá? Ela é causada por uma bactéria, tá? E o que acontece? Felizmente, ela é uma doença que a transmissão dela é muito baixa. O que é isso? O que quer dizer isso? Que as pessoas têm que estar em contato contínuo por muito tempo, por várias e várias vezes, coisa de meses ou até anos, para que uma pessoa passe para outra. O Brasil possui a maior carga de hanseníase na América Latina. No mundo, ocupa o segundo lugar no ranking de detecções da doença, ficando atrás apenas da Índia. Dados do Ministério da Saúde apontam que Brasil, Indonésia e Índia detêm 75% do número de casos globais. Os sintomas da doença não são tão evidentes e muitas vezes o diagnóstico é feito de forma tardia, quando esses sintomas já estão avançados. O primeiro sintoma, que é o mais clássico, quando tem a hanseníase, né, o quadro inicial é uma mancha no corpo, geralmente uma lesão única. Podem ter outras, mas geralmente uma lesão, uma mancha no corpo, que a pessoa perde a sensibilidade. Isso é o clássico característico da hanseníase. Então você vai lá, há uma lesão que não coça, que não dói, você coloca uma pontinha de agulha, a pessoa não sente, a gente faz os testes, você põe alguma coisa quente, a pessoa não sente, você faz pressão, a pessoa não sente. Então isso é muito sugestivo de hanseníase. E aí é feito um exame, que a gente tira uma amostra da pele, uma biópsia, manda para o laboratório para confirmar. Em alguns casos, eles podem aparecer poucos meses após a contaminação e em outros podem demorar até 20 anos. Se não for tratada logo, as alterações físicas podem ser irreversíveis. O tratamento é feito com antibióticos e pode levar de 6 meses a 1 ano. O tratamento já é possível, totalmente grátis, feito só pela rede pública. Você não consegue comprar medicação por mais que você queira. Ela é dada e funciona direitinho pelo SUS. A novidade é que, recentemente, o Ministério da Saúde fez a inclusão de novos testes laboratoriais complementares ao diagnóstico da hanseníase. Entre eles, um teste rápido no Sistema Público de Saúde. No Brasil, a Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase estabelece metas até 2030 para interromper a cadeia de transmissão, reduzindo o número de novos casos e dos diagnósticos tardios em que há alto grau de incapacidade física. Um dos objetivos também é propor ações para combater o estigma e a discriminação contra esses pacientes que, se estão em tratamento, deixam de transmitir a doença. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!